Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 31 de Deuteronômio. Estamos quase chegando ao final desse capítulo e aqui vemos palavras de despedida de Moisés. O primeiro ponto de destaque nesse capítulo é que Moisés vai então escrever a lei, incluindo tudo que ele havia dito aí nesses discursos, e vai orientar aos sacerdotes que eles lessem essa lei a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, onde todo o povo deveria ir ao local, né, onde estava o santuário, e aí os sacerdotes fariam a leitura dessa lei, justamente com a promulgação, né, da liberdade aos escravos, do perdão das dívidas. E o objetivo dessa leitura a cada 7 anos era para que os israelitas sempre aprendessem mais da lei e nunca se esquecessem das palavras ali escritas, inclusive as bênçãos e as maldições que adviriam por obedecer ou não essa lei. E um outro objetivo era que eles realmente temessem a Deus e cumprissem os seus mandamentos e fizessem, né, uma autoanálise para ver se realmente eles estavam cumprindo e se estavam mais próximos das bênçãos ou mais próximos das maldições. E um outro objetivo também era que os filhos deles também aprendessem sobre a lei. Embora Moisés já tivesse orientado para que eles ensinassem a seus filhos nas casas, ali também com a autoridade dos sacerdotes, os filhos poderiam ver da leitura, né, da lei, que tudo aquilo que os seus pais lhes ensinavam também era verdadeiro. E eles também aprendessem ali a obedecer e temer o Senhor. No segundo ponto, nós temos que Deus então chama Moisés e Josué para dar uma última orientação para o povo. E Deus então vai revelar a Moisés que o povo ele já estava começando a fomentar a rebelião contra ele e que no futuro essa rebelião se consumaria e o povo se esqueceria do Senhor e adoraria outros deuses, pecaria contra o Senhor, não guardaria os mandamentos da sua lei, deixaria o Senhor para servir a deuses estranhos, então anulariam a aliança que fizeram contra o Senhor. E aí as consequências viriam, assim como Deus havia dito que maldições viriam para os desobedientes, realmente o povo de Israel colheria os frutos da desobediência. Quando Deus então escondesse deles o seu rosto, ou seja, retirasse a sua proteção para que ficassem entregues à própria sorte. Então Deus orientou que Moisés ensinasse um cântico para os israelitas para que servisse de testemunha e eles não tivessem uma desculpa para esquecer os mandamentos, para esquecer que Deus os avisara quando Deus então trouxesse juízo contra eles. Mas por que um cântico? Porque um cântico é mais fácil de gravar na memória. O povo ali, a maioria não sabia ler nem escrever. Então o cântico era para eles realmente trazerem sempre à memória o que Deus desejava deles. E no terceiro e último ponto, nós vemos que Moisés, ele então orientou, né, que o livro da lei fosse colocado ao lado da arca e chamou ali os sacerdotes, os chefes, para que eles ouvissem as palavras do cântico que ele lhes diria. E aí a lei serviria de testemunha, assim como o cântico serviria de testemunha contra eles, para ratificar, né, a aliança que Deus fizera com eles. E aí Moisés revelou para eles, né, que Deus dissera que eles no futuro iriam contra o Senhor e que Moisés estava então temendo que realmente essa profecia se realizasse e instou com eles para que se apegassem ao Senhor e os alertou, né, de que o mal os alcançaria porque eles iriam contra o Senhor. E aí pronunciou o cântico que veremos no próximo capítulo, capítulo 32,
contém esse cântico que Moisés ensinou ao povo. Gostou desse guia de estudo de hoje? Vamos continuar estudando a palavra de Deus juntos, dia a dia.